O brutalismo, surgido na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial, foi inicialmente adotado em projetos de moradias sociais de baixo custo, disseminando-se globalmente para edifícios institucionais. Popular em países de língua inglesa, Europa Ocidental, União Soviética e outras regiões, foi especialmente utilizado em universidades e prédios governamentais. Embora tenha declinado em popularidade após os anos 1970, o brutalismo foi favorecido por projetos governamentais institucionais, refletindo uma abordagem socialmente progressista para a arquitetura urbana moderna. Exemplos notáveis incluem o Robin Hood Gardens, na Grã-Bretanha, que destacava a estética brutalista como uma opção positiva para a habitação urbana progressiva. O brutalismo no Brasil se destacou em diversas cidades, deixando um legado significativo na paisagem urbana. Este estilo arquitetônico foi empregado em edifícios públicos, residências, escolas, igrejas e centros culturais, expressando a identidade moderna e progressista do país. Características distintivas incluem o uso de elementos vazados, como cobogós e muxarabis, que integram o ambiente interno e externo, criando uma interação única com a luz. O brutalismo brasileiro também se destaca por sua relação com a natureza, buscando harmonia com o entorno e incorporando elementos naturais. Universidade de Roma nos anos 1930 e depois mudou-se para Milão, onde trabalhou para Gil Ponti, fundador da revista Domus. Ela ganhou notoriedade e estabeleceu seu próprio escritório, mas durante a Segunda Guerra Mundial enfrentou dificuldades financeiras, inclusive com seu escritório sendo bombardeado em 1943. Durante esse período, ela conheceu Bruno Zevi, com quem fundou a revista semanal A Cultura della Vita. Lina também se envolveu no Partido Comunista Italiano e participou da resistência à invasão alemã em 1943. Lina encontrou uma nova oportunidade para suas ideias arquitetônicas. Ela viu no país uma chance de concretizar os princípios da arquitetura moderna em um contexto cultural diferente e em formação. Apesar de inicialmente desejar morar no Rio de Janeiro, foi em São Paulo que ela se estabeleceu. Encantada pela natureza exuberante da cidade e pelo moderno edifício Gustavo Capanema, projetado por uma equipe liderada por Lúcio Costa, Lina encontrou inspiração para sua própria obra. Mais tarde, Lina projetou e construiu a Casa de Vidro no bairro do Morumbi, em São Paulo. Este projeto é emblemático de seu estilo arquitetônico e sua contribuição para a arquitetura moderna no Brasil. E 3 espaços bem definidos, sendo: primeiro, o embasamento, em 2 níveis e com aproximadamente 5.000 metros quadrados, do lado da Avenida 9 de Julho, que também abriga um grande teatro-auditório e um pequeno auditório. Segundo, Belvedere, espaço cívico ao nível da Avenida Paulista e que serve de cobertura ao embasamento. Terceiro, edifício do museu na Avenida Paulista para abrigar exposições, guarda de acervo e oficinas para as atividades técnicas do museu com 2 pisos de 2.100 m2 cada. O do museu tem 70 metros de vão livre, 30 metros de largura com 5 metros de balanço de cada lado e 8 metros de altura livre em relação ao Belvedere. Sua estrutura, que é praticamente o próprio edifício, é constituída de 2 pórticos isostáticos com 2 pilares e 2 vigas cada um deles e lajes suportadas por esses pórticos. Os pilares com trechos maciços e vazados. Tem seção transversal com medidas externas de 4,0 x 2,5 metros e se apoiam em fundação direta em sapatas. As vigas são vazadas e têm 3,5 metros de altura por 2,5 metros de largura na sua parte externa e dimensões variáveis na parte interna, para abrigar os cabos de proteção.
Colunas. As do MASP são feitas de concreto armado com tela dupla de aço, medindo 4 metros x 2,5 metros, partindo imediatamente acima das sapatas. Acima do nível mais 14,40, os pilares do lado direito são ocos, com pêndulos de concreto armado em seu interior para permitir movimentos horizontais da cobertura. Devido a um possível erro ou sabotagem durante a construção, foi necessário reforçar os pilares, modificando suas dimensões e ancorando cabos em um anel construído em suas bases. As grandes sapatas em forma de pé de pato, enterradas no piso, foram construídas com concreto armado e tela dupla de aço estrutural, em dimensão de 10 metros multiplicação 12,5 metros e altura variável até 4 metros. As sapatas à direita de quem olha o MASP a partir da Avenida Paulista estão sobre o conjunto dos túneis 9 de Julho, apenas 4 metros acima do topo das abobodas dos túneis, fato que precisou ser considerado no cálculo das cargas a se distribuir no solo pelas sapatas. As sapatas do MASP foram construídas com concreto armado e tela dupla de aço, com dimensões de 10 metros multiplicação 12,5 metros e altura variável até 4 metros. Elas suportam as vigas que têm cabos de proteção, cada uma com 62 cabos de 36 fios de 5 mm. As vigas internas sustentam 2 pisos da parte superior, com uma carga máxima de 30 TFM. A proteção das vigas causou um encurtamento de cerca de 5 cm, mas foram isoladas dos pilares para evitar outras deformações. Cada viga possui 122 cabos de 40 fios de 5 mm, e os esforços verticais transmitidos aos pilares são de 1.200 TF cada. As vigas internas e a laje sobre elas foram concretadas antes da laje do nível mais 8,40, resultando em juntas com luvas rosqueadas para unir os arranques provenientes das vigas protendidas aos da laje posteriormente concretada. O sistema de proteção utilizado no MASP, desenvolvido por Ferraz, difere do sistema mais comum de Freycinet. No sistema Ferraz, os cabos são ancorados de forma singular, com uma única cunha, enquanto no sistema Freycinet é utilizada uma cunha por fio. Os cabos do sistema Ferraz passam por um processo de ondulação antes da proteção, com argolas de diâmetros crescentes, inseridas através de pretensores provisórios. Após a proteção, os vazios das bainhas e cones são preenchidos com nata de cimento, transmitindo a força de proteção ao concreto. Antes da injeção, o sistema permite novas tensões nos cabos para compensar perdas de proteção, garantindo a manutenção da tensão desejada. No final, as pontas dos cabos são abertas, concretizando o processo. A cobertura, sustentada pela dupla de vigas protendidas e também por vigas transversais, em concreto armado, tal como descrito anteriormente, é feita por lajes de concreto armado. Em cada vão entre vigas transversais, as lajes formam duas águas, como um telhado, e dirigem as águas pluviais para os balanços. A viga de borda desses balanços conformam calhas que seguem por todo o sentido longitudinal do edifício, terminando em gárgulas que lançam as águas livremente até os espelhos d'água do nível da Avenida Paulista. Pelo lado interno, as lajes que cobrem o grande salão da Pinacoteca receberam um simples chapisco de cimento, caiado de branco, com a projeção de luz artificial dirigida ao teto, obtém-se eficazmente a difusão de claridade pelo ambiente. A estrutura abaixo da esplanada do MASP é de concreto armado e enfrenta desafios consideráveis, incluindo vãos quadrados de 34 metros por 34 metros e um vão de 22 metros sobre o grande auditório. A complexidade do projeto é acentuada pela necessidade de considerar cargas variáveis, incluindo propostas controversas de uso como estacionamento ou cercamento com grades, que foram amplamente rejeitadas. A estrutura emprega vigas de grande altura, em forma de quadrícula nervurada ortogonal nos vãos maiores, enquanto nos demais espaços, utiliza vigas nervuradas em uma direção, com pouca presença visual de pilares, integrados de forma imperceptível aos ambientes funcionais. Nos vãos maiores dos andares abaixo da esplanada, a estrutura é constituída por vigas de grande altura, em forma de quadrícula nervurada ortogonal, com 1,5 metros multiplicação 1,5 metros. Nos demais espaços por vigas nervuradas em uma direção, conforme o vão menor. É importante salientar a pouca presença visual de pilares, os quais desaparecem na distribuição dos diversos ambientes funcionais, de tal modo a ficarem imperceptíveis. São quase 10 metros de desnível, com sobrecarga móvel sobre a avenida e empuxo horizontal altíssimo. Escalonar é uma excelente forma de absorver os empuxos, criar contrafortes e gigantes e reforçando o arrimo também.
o escalonamento é criado quando a face contra o arrimo no nível menos 9,50 é mais distante do limite com a Avenida Paulista do que o do nível menos 4,50, criando um degrau. Os gigantes são criados travando com paredes de uma série em bateria de ambientes de serviços e menores em que, de topo contra o arrimo, servem de contrafortes e contribuem para sua sustentação. No grande auditório, o duto, em pleno, como foi visto, de ventilação cria uma parede dupla, e o travamento entre elas cria estroncas de reforço do arrimo sob a Avenida Paulista. Todas as vedações são em muro de concreto armado aparente, deixando as impressões horizontais das tábuas de forma, a maior parte delas caiada de branco. Nos auditórios, o concreto aparente permanece sem pintura e, no grande auditório, ainda em concreto aparente, prismas de reflexão acústica estão junto às vedações. As divisórias de delimitação entre ambientes são de vidro temperado liso transparente, de piso a teto, ora sem caixilhos, e contraventados também em vidro temperado, com as ferragens específicas para este fim, ora encaixilhados em perfis metálicos pintados de preto. A fachada cortina de vidro é feita com chapas de vidro temperado liso transparente em lances de 6 metros de altura moduladas a cada 1,1 metros de largura, encaixilhadas em perfis de aço quadrados com 75 mm x 75 mm x 2 mm de espessura, que são telescópicos, possuindo liberdade de movimento vertical. Rigor absoluto, clareza de expressão, precisão, eficiência e correta implantação da edificação são os atributos conhecidos dessa obra arquitetônica, reconhecidos popularmente, até mesmo por leigos, por meros transeuntes desinteressados que passam por ali, na Avenida Paulista. Vila Nova nasceu em 1915 em Curitiba, formando-se em 1937 como engenheiro-arquiteto pela Poli-USP. Ele incorporou elementos da cultura brasileira em suas mais de 700 obras, defendendo a democracia e promovendo a convivência comunitária. Seu legado inclui projetos voltados para o povo e as relações sociais, com uma abordagem flexível que abrange diversos tipos de edificações. O projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, de Vila Nova Artigas, é sua obra mais famosa, destacando sua flexibilidade. A estrutura de concreto em forma de paralelepípedo é sustentada por trapézios duplos, exibindo delicadeza na convergência entre formas e apoios no solo. A democratização do espaço é evidente no amplo vazio central, unindo atmosferas e usos variados. A interligação das áreas de atividade não segmenta, mas define funções. A separação entre público e privado é substituída pela integração, promovendo relações íntimas e acessibilidade. O projeto reflete a inovação de Artigas e sua visão abrangente da aprendizagem, incluindo arte, história, arquitetura, urbanismo e interações sociais. A ênfase em um espaço comunitário demonstra a compreensão política e uma luta contra a segregação, desde a estrutura até a forma do edifício.